E a gente vai falar de diretoria agora, num assunto que, pô, é complicado falar e parece que é algo... Não parece que é algo que só piora. Realmente é algo que só piora. Bastidores no São Paulo, déficit financeiro. A gente vai trazer para vocês, ó, já trazendo agora os números. A gente tem aqui os números de 2021, 22, 23, 24 e só piora. Só piora. Teve ali em 22 um superávit e tudo, acho que vai muito pela temporada, não sei, que fez em 21 ou não, porque ganhou o Paulista em 21. Enfim, não dá para entender muito bem também esses o São Paulo melhorou, né, receita, né? O São Paulo na época melhorou as suas receitas, né? Isso foi um mérito, né? Até em 22, mas o déficit, né? Que, enfim, você vai comentar. Eu acho que vale até, né? Já para dar aqui a introduzida geral também no assunto, também minha opinião. O déficit financeiro do São Paulo ainda não foi oficializado no Conselho, mas é uma apuração que vem ali, né? Primeiro do Alex Brecht, parceiro nosso, e também de outros portais, né? Que foi confirmada também quando, enfim, conversei ali com pessoas do entorno do São Paulo Futebol Clube, 290 milhões, né, de valor arredondado é o déficit financeiro nessa temporada do São Paulo. E aí, Pedro, a gente tem que comentar muito quanto a isso. Por quê? Eu até trouxe, a gente teve um papo muito bacana com o Flávio Marques, jornalista de oposição, né? Desculpa, conselheiro, né, de oposição no São Paulo, que faz um trabalho jornalístico também, de levantamento de números e tal. E aí tem até um gráfico, eu vou tentar colocar na tela, Pedrão, o gráfico aqui para a galera, que é do endividamento líquido do São Paulo, para vocês entenderem como é que foi feita essa evolução. Eu sei que é um papo mais chato para muita gente, mas eu vou tentar colocar para que vocês entendam, né? Então, tá aí na tela, acho que vai, enfim, surgir agora para vocês. O São Paulo começou a sua derrocada financeira, o seu trágico, enfim, a sua trágica parte financeira, principalmente ali em 2014, né, que foi ali também quando tinha a gestão do Aidar, aquela polêmica toda, tinha passado o bastão ao Juvenal, né, e aí o Aidar, então, em 2015, por exemplo, tinha dado aquele escândalo de corrupção, 500 milhões na época era um valor muito, né, enfim, maior do que é hoje, né, então já era um valor grande, absurdo em 2014, São Paulo também fez movimentações, e aí o Leco assume depois que o Aidar renuncia ao cargo em meio àquele escândalo. E o Leco, ele ganhou confiança para ser reeleito no São Paulo, porque ele conseguiu ir baixando o número. A gente tem ali, ó, 15, 16, 17, a gente vê uma baixa, em 18 até ele conseguiu reduzir ainda mais esse número. Esportivamente era uma tragédia do São Paulo, a gente lembra de 17 principalmente, né? Então, esportivamente era muito ruim o São Paulo em vários aspectos, mas aí, enfim, ele conseguiu fazer isso, chega em 18 também, ele bate um superávit, então ele estava conseguindo baixar a dívida. Aí o Leco não era um bom presidente, para mim tinha muitos erros esportivos que a gente mesmo já pedia fora Leco em 2017 e 2018, porque o time era muito ruim, ele não conseguia equilibrar, mas em termos de dívida, ele estava fazendo um trabalho que estava conseguindo reduzir. Aí, Pedro, para mim chega o ano mais assim catastrófico da história do São Paulo, que foi 2019. Por quê? O Leco tinha muita pressão da torcida e do conselho para ser campeão. Ele não conseguia, a gente falava, né? O Leco sem caneco e tal. Ele era um cara que fazia um trabalho muito ruim na gestão esportiva, errava a mão em diretor, em elenco, enfim, gastava errado pra caramba. Então, ele começou a ter muita pressão para ser campeão em 2019, que era o ano que o São Paulo jogaria também a Copa Libertadores. E aí, com os termos mais simples do mundo, ele meteu o louco, acho que não tem outra palavra. Ele contratou tudo que andava e jogava a bola que ele via pela frente, ele estava contratando. Então ele contratou Daniel Alves e Juan Fran, o Hernani tinha vindo já também, né, no ano anterior, no fim do ano, para jogar aí a pré-Libertadores. Então, assim, ele foi, cara, 20 milhões em Raniel, ele foi Ia falar do Raniel, gastando aos tubos, né? O que o São Paulo não tinha naquele momento, e ele conseguiu duplicar esta dívida. Era 300 e pouco, ele chegou quase em 700 de dívida, né? Então, para mim, é um ano que eu esperava muito uma responsabilização fiscal no CNPJ de quem fez isso, né? E, no CPF de quem lesou o São Paulo Futebol Clube dessa forma. Então, ele faz um salto dessa dívida em 19, e aí ele entrega o cargo em 20 também, naquela transição do, enfim, Brasileirão, com dívida de 700 milhões, que já era um puta absurdo também, né, quando você considera esse valor da dívida, mas era ano de pandemia, então o São Paulo não ia conseguir fazer nada muito de tentar uma reconstrução.
acima de tudo, teve um timing ruim, né? Porque ele tentou, de toda forma, esse título, ele gastou o que ele não tinha e ainda coincidiu de vir uma pandemia mundial que afetou muito receitas, né? Então ele não ia conseguir, de certa forma, o Júlio Casares fazer uma renda que fosse, enfim, para baixar essa dívida. A época ali, 2021, eu até posso entender, vai, Pedrão? Assim, você consegue até que ter uma compreensão do porquê que ele não conseguiu baixar a dívida. Aí chega 22, né? Que aí tá em cima da gestão do Júlio Casares, né? Que ele consegue 37 milhões. Então, é um superávit até considerável, né? Pelo ano que vinha o São Paulo pandemia, porque o São Paulo conseguiu ser campeão também ali em 21 com o Crespo. E aí chega, Gabi, em 22, um inscrito falou que teve a questão do Antony também, a venda indireta dele, que pode ter alavancado. Salvou o fim da temporada. Aí chega 23, né? Que São Paulo ganha a Copa do Brasil, escolhe não vender boa parte do seu elenco, mas ia fechar com um déficit muito maior, não fosse a venda aos 80 do segundo tempo, ali, igual o jogo do Corinthians ontem, com a venda do Beral, né? Então eles conseguiram uma venda que deu uma amenizada nesse déficit financeiro. Ainda assim, é um número considerável que teve o São Paulo. Até aí, Pedrão, tava tudo errado, mas não era algo assim, putz, que você pode passar um pano, sabe? Você fala, pô, beleza, tá, aumentou 100, depois 30 para mais, aí 60 e tal, tá uma merda, mas não tá ainda algo alarmante, preocupante, onde você começa a ter questionamentos até pouco morais, né, quanto a isso tudo. E aí chega 24. É injustificável o São Paulo fechar esse ano de 24 com quase 300 milhões de dívida financeira. É injustificável. Vindo de título, não tinha essa pressão mais para ser campeão a todo custo. Vindo de um time valorizado, vindo de um time que assim, tinha conseguido uma conquista recente, aí teve a troca de técnico, é injustificável 300 milhões em déficit bancário. É injustificável, porque aí você puxa aí já, né, então a gente tá falando aqui do gráfico, né, de, enfim, os 600 milhões viram quase 900, viram quase 1 bilhão, na realidade, na casa já de 900, então você fica com quase 1 bilhão de dívida, e é uma evolução de endividamento que eu acho que nunca vai ser paga, Pedro. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente já tinha também esse ponto claro na última temporada, e por isso até que eu fiz a minha coluna que só a SAF salvaria. Eu tenho muita dificuldade para crer que o São Paulo vai conseguir pagar um bilhão em dívida, na sua história. Eu acho que só a SAF, que zero saldo, conseguiria fazer algo assim diferente da parte financeira. Acho que pelas próprias pernas é impossível. Eu cravo aqui que eu acho impossível o São Paulo conseguir pagar 1 bilhão de dívida que teve aí com essa última temporada. Então, é um número alarmante, é um número muito preocupante, é um número que deixa o nosso futuro em xeque. E aí tem essa temporada agora de 25, tentar limpar o elenco, veio Oscar, aí vem o Fidik para colocar uma regra na casa também, mas é um déficit assim disparado que para mim é tão comparável quanto o ano do Leco, né? O ano do Leco lá em 19. Para mim é tão comparável quanto, porque é a mesma coisa de você duplicar um número que já era ruim. O São Paulo ele consegue mais assim 300 milhões da dívida líquida. Obviamente não é um valor estável essa dívida, então não é que, pô, hoje eu tenho 1 milhão de dívida, isso vai ser 1 milhão para sempre. Não, tem juros, tem aquela história toda. Mas eu acho injustificável ainda assim você ter um aumento tão grande, um disparo tão grande dessa dívida. E eu acho particularmente que nunca vai ser paga, Pedrão.